Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna, a todos os amantes e simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar com subsídios, dar norte para o seu plano de aula, para o seu plano de ensino, para que o professor possa fazer uma aula enriquecida com subsídios, com assuntos que venham chamar a atenção dos nossos alunos. Portanto, eu convido a você que não conhece ou ainda não se inscreveu no nosso canal e está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, inscreva-se no nosso canal. E depois de inscrever-se, dê um joinha, clique no sininho aí, porque cada vez que você clicar no sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui relativos às lições da Escola Bíblica Dominical, você vai receber uma notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai acessar em primeira mão esses vídeos novos, vai assistir, vai comentar, vai divulgar, vai compartilhar e vai dar um joinha. Portanto, seja bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de hoje, a lição de número 2, datada do dia 12 de abril de 2020, já é a segunda lição desse segundo trimestre de 2020. O assunto é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, nessa lição, como nós fizemos a leitura bíblica, os irmãos que acompanharam, Paulo ele começa fazendo agradecimento, é como se fosse uma doxologia, isto é, uma adoração, está cantando ou falando, proferindo adorações ao nosso Deus, quando ele diz bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o bendito está bendizendo ao Senhor nosso Deus, ele está falando bem. Quando nós falamos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, nas palavras do salmista, nós estamos louvando ao nosso Deus, falando o que é bom dele. Aliás, um dos sinônimos de louvar, é falar dos atos do nosso Deus. Como que nós vamos louvar ao nosso Deus? Falar daquilo que ele fez por nós, ser grato às bênçãos dispensadas para a nossa vida. Então o louvor é exatamente isso. E ele fala, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo fala das prioridades das bênçãos da igreja como sendo as bênçãos espirituais. É melhor sermos abençoados com bênçãos espirituais e também com bênçãos materiais, mas a igreja ela prima primordialmente sobre as bênçãos espirituais, como, por exemplo, o maior milagre é um milagre da salvação. Está falando das bênçãos espirituais. Quando nós falamos da transformação, da regeneração do ser humano, ou o homem de novo ser regenerado, isso é um milagre que é proveniente das bênçãos espirituais. Quando falamos dos frutos do Espírito, dos dons espirituais, dos conhecimentos divinos, entender o propósito de Deus ou começar a conhecer a Deus e a sua palavra são bênçãos espirituais. Então, quando nós recebemos estas bênçãos espirituais que Paulo está proferindo, com certeza, se tivermos bênçãos materiais, estaremos louvando ao nosso Deus. Mas se não formos abençoados financeiramente, grandiosamente, na grande prosperidade material, nós continuaremos louvando e adorando o nosso Deus, tanto na riqueza como na falta dela. Porque a nossa prioridade não são as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo aconselha os discípulos a não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não consome e os ladrões não minam e nem roubam.
Então as bênçãos espirituais, elas estão provenientes ou relacionadas ou elencadas também com o reino de Deus, quando ele diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então qual é o segredo de ter essas coisas, ou quais são essas coisas que são acrescentadas? As vestimentas, o comer, o beber, o nosso trabalho, o nosso sustento, ele é condicionado, agregado à vida do cristão fiel, quando esse tem o seu coração voltado para o reino de Deus. Aí não lhe falta nada. Agora, ao contrário do que muitos têm pregado aí, tem mostrado primeiro o reino da terra, tem mostrado primeiro o reino das bênçãos, o reino das riquezas, e depois, se houver tempo, se sobrar um tempinho, você se pega as bênçãos espirituais. E a Bíblia mostra o contrário. Primeiro as bênçãos espirituais. E a partir delas, quando nós amamos as bênçãos espirituais, a partir do reino de Deus, é que nós somos abençoados, porque o nosso coração não está nas riquezas materiais, mas nas bênçãos espirituais. E vamos então discorrer o que ele fala nessa carta, quando ele faz uma doxologia, louvando ao seu Deus. Ele também, Paulo, em Romanos, ele faz uma doxologia. Quando ele vai lá para o final do livro de Romanos, ele começa a falar a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus. Aí ele vai fazendo, exaltando a grandeza de Deus. Ele pergunta, quem que deu primeiro a Deus para depois ser retribuído? Quem ensinou a Deus? Então ninguém ensinou a Deus. Então ele faz um louvor sobre o poder de Deus em Romanos, sobre a onisciência de Deus, de conhecer tudo, de saber tudo. Então Paulo vai fazendo aquela grandeza da sabedoria divina, do amor divino, da inteligência divina. Isso é uma doxologia, um louvor a Deus, uma adoração a Deus. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso essa doxologia, esse louvor ao nosso Deus. Quando ele vai encerrando, quando ele diz, Pai Nosso que está no céu, engrandecendo ao nosso Deus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí depois ele fala, porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o poder. É uma doxologia. Então aqui nós aprendemos que precisamos, quando vamos orar ao nosso Deus, fazer essa doxologia, fazer essa adoração, esse louvor. Adorar, quando vamos pedir alguma coisa, começar com engrandecendo Ele. E nos diminuindo, não com arrogância, e engrandecendo ao nome do Criador, e louvando o seu poder, a sua glória, louvando a sua pessoa, adorando ao Senhor nosso Deus, quando vamos pedir ou agradecer, ou tudo que nós fizermos está voltado para o nosso louvor e para a nossa adoração no nome do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais, quais são essas bênçãos espirituais que Paulo ele começa a elencar nesta lição? Ele começa dizendo, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Essas bênçãos são mencionadas nas passagens de Éfeso, tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Então Paulo fala da eleição de Deus. É do contrário, a teologia arminiana ela versa do contrário do que versa a teologia calvinista, que Deus elege, escolhe alguns para ir para o céu e escolhe outros para ir para o inferno. Nós não vemos assim. Nós não vemos o amor de Deus condicionado a um grupo seletivo, porque isso limitaria o amor de Deus. E João ele é taxativo quando ele expressa o tamanho do amor divino. Quando ele começa a dizer da seguinte forma, quanto ao amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tamanho que é este mundo? Ou que tamanho que é este amor? É um grande, não existe palavras para a gente comparar que tamanho que é o amor de Deus. Para que todo aquele que nele crê, ele não deixou de fora nenhuma criatura. Todos aqui se crerem, se quiserem ser alcançados pelo amor divino, é possível. Aqueles que defendem uma salvação limitada, ele diz assim, e por que todos não são salvos então? É claro que Deus ele abre o arbítrio das pessoas para que possam entender que Ele é Deus, para que possam entender os caminhos que há diante do homem. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva à perdição. E o homem entende isso pelo seu próprio conhecimento. Deus não fez robôs para que fizéssemos só aquilo que está no... lógico que Ele tem um comando de tudo, mas nós não fomos programados como robô, não somos uma máquina. Os homens é quem produz máquina. Por que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, com poder de decisão? Adão não estava predestinado para
a perdição, para o pecado. Isso é balela, isso é conversa fiada, porque senão o próprio Deus, como ele é sério, ele é sincero, não brincaria com a cara de Adão. Se ele tivesse feito Adão para pecar, ele não teria dito para Adão: Adão, de todas as aves do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Para que Deus diria isso para Adão se ele já estivesse predestinado para a perdição? Não, Deus estava brincando com a cara de Adão? Qual que é o objetivo dele dizer isso, se ele já estava predestinado? Dando conselho para que ele comesse todas as aves, menos de uma. Então nós observamos que a salvação é para todos aqueles que nele crê, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, ou mais para que o mundo, a totalidade, fosse salvo por ele. Então aí, agora as pessoas é que decidem se querem essa graça que está posta para todo, se tem essa fé, que querem essa fé salvífica, se despertam. Alguns dizem não, sim, não quero, eu vou deixar para amanhã, eu sei que o caminho é esse, mas mais para frente, eu vou curtir mais. Então é o poder de decisão do ser humano. Paulo continua falando ainda, dizendo assim, nos predestinou para sermos filhos. Então ele está dizendo da predestinação da igreja. Há a predestinação, nós não negamos que não haja a predestinação. Ela existe, mas não é no sentido fatalista como os calvinistas têm pregado. Deus escolheu aquele grupo que vai para o céu, este outro grupo que vai para o inferno, essa igreja que vai para o céu, esta que não vai para o inferno. E até dizem que mesmo aqueles que estão predestinados, que não estão na igreja, no final das contas, Deus dá um jeito que eles se salvarão e participarão da salvação. Então nós não vemos dessa forma. Nós vemos um grupo predestinado. A igreja, ela é predestinada para o céu. Toda a igreja, o grupo da igreja, ele tem a predestinação já comprada, lavada com Cristo para ir para o céu, mas não individualmente. Não existe esta predestinação fatalista. Nós não vemos nenhuma pessoa sendo predestinada na Bíblia singularmente. Nós não vemos Paulo dizendo, te predestinou, me predestinou, mas vemos um grupo de pessoas dizendo, nos predestinou, como ele está dizendo aqui em Efésios. Essas bênçãos, né? Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Então é o grupo, é o conjunto. Agora, quem quer entrar nesse grupo da igreja precisa aceitar a Cristo. As pessoas precisam olhar para o mundo e ver que o mundo está também predestinado para ir para o inferno. E escolher em qual grupo quer. Você quer vir para o grupo que vai para o céu ou quer ficar no grupo que vai para a perdição? Então a escolha, todavia, é do homem com a graça de Deus, que a graça liberta esse arbítrio, desperta a fé para ele crer ou para ele perceber que existe dois grupos e cada um para um rumo diferente, e a partir daí as decisões é sempre da pessoa. Então o Espírito ele compunge. Agora sempre tem aqueles que não querem, que percebem esses dois grupos, percebem o mal que estão causando em não aceitar a Cristo, e mesmo assim eles dizem, eu não vou agora, mais tarde, quem sabe, eu aceito a Jesus. Então é assim que funciona a predestinação. Mas nós não queremos ficar limitado a este ponto da predestinação, até porque a lição ela não está falando disso. Está falando de todo o contexto da leitura bíblica em que falamos, das bênçãos que Deus dispensou para a sua igreja. Paulo está elencando aqui as muitas bênçãos que Deus tem proporcionado para a igreja de Éfeso. Aí ele continua dizendo, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do seu sangue. Então está lembrando a igreja que hoje nós fomos reconciliados com Deus. Tem os versículos que falam que Deus ele veio para reconciliar consigo o mundo. As pessoas que depois do pecado se tornaram inimigas de Deus, afastadas de Deus. Porque o pecado faz essa separação e traz essa inimizade entre a igreja e entre o mundo. A Bíblia diz assim, os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. Ou como disse João, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então as pessoas que estavam em pecados, elas foram reconciliadas. Elas foram reconciliadas através de Cristo e acabou a inimizade. Agora somos amigos de Deus, reconciliou consigo, remiu-nos. A partir do momento que aceitamos, dissemos o sim para Cristo, ele remiu-nos. Remiu para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Remir é com sangue. Essa palavra remir, né, é tirar tudo que está impregnado na alma e no espírito do indivíduo. Aquilo que está impregnado através do poder do pecado.
e ser lavado, ser tirado pelo poder do sangue e deixar a pessoa novamente sem essa sujeira do pecado. E Paulo está fazendo essas comparações. E elencando aqui as bênçãos espirituais nesse segundo ponto do primeiro tópico, que fala a nova posição em Cristo Jesus. Acolheu-nos por sua vontade redentora e revelou-nos a palavra da verdade. Então houve um acolhimento. Hoje nós estamos no reino de Deus, é chamado reino de Deus. A igreja está do lado de cá. Foi arrancado do reino das trevas, cortada, que é a palavra santidade. Cortada do mundo, não temos mais ligações com o mundo. Agora estamos no reino de Deus, reino do Filho do seu amor. E a partir daí que nós estamos aqui, a palavra é nos revelada. É através da palavra de Deus que nós vamos entendendo as coisas espirituais e o poder do Evangelho. Porque o Deus do século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o Evangelho da glória de Deus. Mas nós que somos salvos, o Evangelho, ou a palavra da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por quê? Porque agora nós não estamos mais com o entendimento cego como estão as pessoas do mundo. Estamos com o entendimento aberto e estamos entendendo a palavra, o propósito e a vontade do nosso Cristo. E Paulo continua dizendo, selou-nos com o Espírito da promessa. Então o selo do Espírito da promessa, o selo é a garantia, né, de uma carta. A carta só tem validade quando você coloca o selo e paga o selo e põe no correio. Aí ela tem validade. Então Cristo nos selou, quer dizer, houve um pagamento da nossa dívida, Cristo quem pagou a dívida, e recebemos o selo, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele está em nossa vida. Não estou falando do batismo com o Espírito Santo. Estou falando que todo cristão que aceita Cristo, ele tem em si o Espírito de Deus. Este é o selo. Ainda garantiu a validade da promessa. Então tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Então, através do Espírito de Deus, nós podemos louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade, como disse João. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, através do Espírito, entendendo os mistérios de Deus, entendendo o seu propósito, podemos adorar em espírito e em verdade. A nova condição. Terceiro ponto do primeiro tópico, Paulo fala da nova condição, que ele fala agora da nova condição em Cristo. É interessante que Paulo ele sempre coloca nas suas cartas, falando exatamente do ministério de Jesus para cá. Quando ele fala que nós estamos em Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, né? Os que são de Cristo. Quanto aos mortos, também ele faz ele traz uma linguagem nova para o Novo Testamento, quando ele quer mostrar os que morreram em Cristo, quer dizer, de Cristo para cá, do ministério de Jesus até a atualidade, é chamado a igreja, não é mais o povo de Israel no Antigo Testamento. Então há uma diferença no linguajar de Paulo. Então ele fala, os que estão em Cristo, está se referindo aos que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, que é a igreja. Quando ele diz assim, os que morreram em Cristo, os que são de Cristo na sua vinda, nós os de Cristo, está falando da obra salvífica de Cristo para cá. É a atualidade da nossa vida, a partir da inauguração da igreja até a nossa época. Segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Olha, a revelação do mistério. Que mistério que é esse que estava oculto? Aí ele diz, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação de verdade que estava oculta aos santos de Deus. Porque a verdade de Deus, o mistério de Deus, ele vai sendo desdobrado à medida que o tempo vai passando. Os mistérios da escatologia, por exemplo, nós vemos em Daniel que ele sabia um pouquinho sobre a escatologia. Vou dar só um dado, porque o assunto também não é escatológico. Quando ele fala no capítulo 12 que nos últimos dias, na ressurreição dos mortos, uns ressuscitariam para vergonha e desprezo eterno e outros ressuscitariam para o gozo eterno. Dá-se a entender que parecia que a ressurreição dos ímpios e dos justos seria simultânea. E depois nós vamos vendo a revelação sendo progressiva, cada vez mais os mistérios se desenrolando, para os apóstolos, para os profetas, que hoje sabemos que não. Que a ressurreição dos ímpios não se darão neste momento. Todos os ímpios, desde Caim, o primeiro ímpio que morreu, até o último ímpio, depois do milênio, só ressuscitarão depois do milênio. Por isso que a Apocalipse está dizendo, né, a quem bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição.
os que serão ressuscitados com o arrebatamento da igreja. As fases da ressurreição se darão em etapas, as fases da ressurreição do justo, mas os ímpios só ressuscitam depois do milênio, como disse João em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Ele diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se complete. Então os mistérios foram sendo revelados, e não só os mistérios da escatologia, mas o mistério da salvação que Abraão não entendia ao longo do tempo, com o tabernáculo foram sendo revelados, chegou a nós na atualidade também bem revelados. E a plenitude dos tempos, Paulo fala da plenitude dos tempos, quer dizer, o tempo estipulado por Deus, o tempo determinado, o tempo previsto, a data marcada, porque às vezes as pessoas falam assim: Deus tarda, mas não falha. Isso na nossa perspectiva humana. Mas na perspectiva divina, Deus nem tarda e nem falha, Ele sempre age no momento dele, na hora dele, no local dele, fazendo as coisas certas na hora que Ele determina. Então, por isso que diz em Gálatas, Paulo dizendo assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quer dizer, vindo a plenitude dos tempos, que plenitude que é essa? Vindo o tempo estipulado por Deus, o tempo marcado. Deus tinha o tempo de enviar seu Filho. E no momento certo, Ele enviou seu Filho. Então Paulo fala da plenitude dos tempos, que é para revelar o seu projeto divino, principalmente em Jesus Cristo, né? Que ele chega na plenitude dos tempos. E por último, nesse terceiro ponto do segundo tópico, Paulo fala do louvor da sua glória. Vou ler aqui: o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo manda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então todos louvam, tanto os judeus que aceitaram a promessa divina, quanto a igreja que também faz parte da promessa divina. O louvor é para todos. Ser grato a Deus por essas bênçãos espirituais que ele está elencando aqui em Efésios, na sua carta, está dizendo o que Cristo fez, o que Cristo dispensou, o que Cristo derramou pela sua igreja e qual que é a nossa proposta em detrimento de tudo isso que ele nos disponibilizou. É louvor e adoração do seu nome e louvor da sua glória. Aí no terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Primeiro ele fala o selo do Espírito Santo. Este selo que faz a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Por isso que Jesus disse assim para os discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador. Aí ele dá um adendo: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então aqui está claro, o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele só está com aqueles que estão selados. Ele é o selo da promessa, ele é o selo da salvação. É o Espírito Santo em nós. O mundo não pode receber. Quem não aceitou a Cristo, quem não recebeu a salvação, quem não foi redimido, lavado, regenerado, não pode receber o Espírito de Deus. Para receber o Espírito de Deus tem que fazer parte da igreja, tem que ser uma nova criatura, tem que ser uma nova pessoa. Uma carta sem selo, ela não tem garantia. Não houve o pagamento do selo, ela não pode ir para o seu destino. Ela vai ficar engavetada. Então assim também as pessoas que não têm o selo não podem ir para lugar nenhum, não tem um destino, que é o céu. Mas nós que recebemos a Cristo, somos participantes do seu sacrifício, aceitamos, entendemos, recebemos a salvação, somos lavados, redimidos, porque quando a pessoa aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo já vem morar na sua vida. Paulo diz assim que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então ele é a nossa casa. O escritor Azebeu diz assim que Cristo, na sua casa, ele fala, na qual casa somos nós. Então nós somos casa de Deus, Ele mora na nossa vida. Muitas pessoas ainda insistem em olhar para o céu e gritar, como se Deus estivesse distante e orasse, Deus me ouve. Sendo que de fato Deus está dentro de nós. Olha para dentro de si e diga, Deus, você mora comigo, eu sou o templo e morada do teu Espírito. E ore para Ele que Ele vai também te responder com prioridade e sinceridade, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então o Espírito que está em nós é o selo que nós somos cristãos, que somos igreja. E eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, mas estou falando da morada do Espírito na vida de quem já é redimido, já é lavado, comprado com o sangue do Cordeiro. Esta morada, estas pessoas recebem o Espírito Santo.
Por isso que Paulo ele vai dizer para as pessoas que já têm o Espírito Santo para não extingais o Espírito de Deus, não entristeçais o Espírito de Deus. E o Espírito pode se entristecer, pode ser extinto quando nós pecamos. Não simplesmente quando pecamos pela primeira vez que o Espírito já se retira. Não. O Espírito continua na nossa vida mesmo que triste pelas nossas atitudes, mas é Ele quem convence do pecado. Ele quem faz nos arrepender dos nossos pecados. Ele tem esse poder de fazer com que entristeçamos, nos arrependamos, recebemos o perdão e voltamos a ter comunhão com Deus novamente. Mas se nós continuarmos na praticidade do pecado como foi Sansão, na praticidade do pecado como foi Saul, ignorando a voz da consciência, que ela é trabalhada pelo Espírito de Deus, aí corre o risco do Espírito Santo se retirar da vida do indivíduo, como se retirou da vida de Sansão, como se retirou da vida de Saul. E eu não estou falando da blasfêmia do Espírito Santo, estou falando da questão de continuar na praticidade do pecado, entristecendo até extinguir o Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso selo da salvação. E o segundo ponto é o penhor da nossa herança. Aí eu leio. Então, e o segundo ponto, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, como penhor, como garantia. Né? A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então tudo isso significa o selo. Isso quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Então o Espírito Santo ele já está em nós, já foi pago o selo, como eu disse a princípio. O indivíduo vai pôr a carta no correio, ele paga o selo para que ela chegue. Cristo já pagou, já nos deu o selo, nós somos selados com o Espírito Santo, já depositou em nós a confiança. Cristo imputou em nós a justiça imputada. Nós somos justos, não pelas nossas próprias justiças, os nossos próprios atos, que são atos de imundícia, a nossa própria justiça. Mas a justiça de Cristo foi imputada a nós. Nós nos tornamos justos, somos agora perdoados os pecados. E os pecados perdoados, agora nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Sendo nova criatura, o Espírito de Deus está na nossa vida. E o Espírito está na nossa vida e nós cuidando para que não voltamos às nossas atitudes pecaminosas, cuidando para que vivamos uma vida santa, o Espírito vai nos instruindo, vai nos levando e garantindo a nossa salvação. Nós não cremos que uma vez salvo para sempre, independente das atitudes, o indivíduo pode fazer o que quiser, que no final ele vai ser salvo de qualquer forma. Não, nós acreditamos na promessa, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós acreditamos nas promessas de Paulo, nas palavras de Paulo, que diz, combati com bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele vai até o final da sua vida sendo fiel, sendo justo, fazendo as coisas de Deus. Se no meio da caminhada alguém desistir e virar as costas para Deus, Deus não é culpado, mas a pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, ele abandona Cristo, abandona a fé. Por isso que há apostasia, e alguns dizem assim que esses que apostataram é porque nunca foram predestinados, porque os predestinados de fato eles não apostatam. Mas o escritor Azebeu diz assim, que os apóstolos, está escrito lá, que já haviam experimentado da palavra, haviam experimentado da vida nova, haviam recebido o Espírito de Deus, claro que era uma nova criatura, mas resolveram pelos seus próprios atos abandonarem a sua vida que levava de santidade, de integridade para com o seu Deus. Aí é o perigo deles perderem a salvação em Cristo, porque a salvação em Cristo ela é proporcionada a nós, e Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está nos lembrando, através da carta aos Efésios, de tudo aquilo que Cristo fez para que estivéssemos hoje uma nova criatura. E ele está dizendo para a igreja em Éfeso de todas as obras que Deus fez, que Jesus fez através do seu sacrifício, para que a igreja de Éfeso estivesse naquela posição de santidade, de destaque na sociedade, que recebesse as promessas, que valorizasse as promessas espirituais. Então essa carta ela é muito interessante porque tem revelações imprescindíveis para a igreja, revelações necessárias para a nossa igreja. Aí para o final, Paulo termina dizendo, nessa porção da epístola, aí para o final o comentarista termina dizendo, nessa porção do Espírito,
Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Jesus Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Até porque nesse plano, nesse projeto que nós estamos vivendo, nós estamos sendo restaurado nosso espírito e nossa alma. Aí na plenitude dos tempos, o corpo também será transformado, a terra será transformada, aí tudo aonde o pecado devastou, que devastou o espírito, a alma, o corpo, o habitat do ser humano, aí a salvação vem restaurando, a salvação do espírito, a salvação da alma, a transformação do espírito, a transformação da alma, depois a transformação do corpo, a transformação do habitat do planeta, o novo céu, a nova terra, e na plenitude dos tempos, todas as coisas estarão então restauradas para a honra, para a glória e para louvor do nosso Deus. Mas enquanto isso, enquanto o processo salvífico está em andamento, nós estamos aqui glorificando a Deus, adorando a Deus, bendizendo o seu nome, procurando falar do seu nome, restaurando as pessoas para este grandioso projeto e na nossa caminhada espiritual recebendo as revelações cada dia mais que Deus nos proporciona. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que os seus alunos possam aprender com esta carta aos Efésios cada dia mais e mais, ser enriquecido e que a paz de Cristo esteja com todos vocês neste dia. Deus em Cristo vos abençoe.